o brasileiro depois de mais uma rodada. Palmeiras ainda líder com 22 pontos, só que agora o Flamengo colou. Tá com 21 e o Cruzeiro que encostou, 20. Tá bonito, hein? 22, 21 e 20. E Tirone. Oi. E como os dois se enfrentam, é incrível, mas o pênalti que o Piquerez perde pode colocar no final de semana o Palmeiras como terceiro, era para estar líder isolado e com alguma vantagem, e pode terminar a rodada do final de semana em terceiro. Incrível, né? É verdade, tem razão. O Bragantino joga hoje, pode chegar a 20 e entrar na briga de novo. Fluminense, boa campanha do Flusão, 17 pontos, muito boa. O Ceará também, 15, que vai jogar na outra quarta-feira, como o Arnaldo falou. O Bahia com 15, olha, foi esse jogo contra o Grêmio, rapaz. Corinthians já com 14, já se aproximando também. Mirassol, espetacular campanha, 14. Galo, 14. Mas o Galo está decepcionando, tinha que estar, pelo elenco, devia estar melhor. Botafogo com jogo a menos 12, o Grêmio pulou lá pra cima porque venceu e passou o São Paulo, que já... Aí começa, daí pra trás é perigo, hein? São Paulo com 12, Internacional com 11, Vasco com 10. O Grêmio também. O Grêmio também. Fortaleza 10, e aí na zona de rebaixamento o Vitória com 9, o Santos com 8, Juventude com 8 e o Sport lanterna absoluto com 3. Encontrei ontem um torcedor do Sport num show que eu fui. Tava lamentando as escolhas todas, escolheu um técnico errado e tudo mais para ele. Enfim, tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa um pouquinho mais a tabela. Olha como tem camisa grande e daqueles rebaixáveis estão na outra parte da tabela bem colocados, né? Quem tá ali é o Mirassol e o Ceará, né? Exato. O Braga também, né? O Braga mais ou menos. O Braga correu risco de rebaixamento a temporada passada, mas né? Você não, correu, mas quando começa você não fala média, vai cair mais, né? Depois que entrou o Red Bull, você pegar na média, ano passado foi uma... Foi fora da média. Foi. Não, é mais... Agora... Eu sei que acontece, que acaba caindo, porque é mais ou menos como o Atlético Paranaense, né? Você falava que caía, não caía, então. caiu. Não, É verdade, você pode acontecer, ok. Mas eu tô com você, eu acho que o Bragantino, você não fala, pô, esse aqui acho que vai cair. Não, eu só acho que a largada do Bragantino é acima do esperado, até pelo estadual que fez, pela falta de investimento no time principal e tal, não tem grande coisa, né? Então, agora, assim, surpresa mesmo é o Mirassol ali. E o Ceará. E o Ceará, cara. O Ceará, se ganhar a próxima, vai a 18 pontos. E ele fica a 7 vitórias, né? 21, 29, 39, 8 vitórias e alguns empates para escapar do rebaixamento. Sim. E tem jogo pra caramba ainda no campeonato, né, Vessa? O âncora elogiou a campanha do Fluminense. Esses 3 pontos de diferença para o Corinthians é exatamente o confronto entre eles. O Corinthians não perdia na Arena quase um ano pelo Brasileiro. O Fluminense ganhou. Então tem esses 3 pontos na frente. Se o Corinthians tivesse vencido, era ele que estaria os 17 pontos aí no lugar do Fluminense. Enfim, faz parte, mas só essa curiosidade, os dois estão invertidos aí por conta do confronto. Agora, como eu falei ali, né, do Grêmio para baixo, tem muita camisa grande ali, né? Grêmio, São Paulo, Internacional, Vasco. Esses 4 aí. Nosso colega gigantes, Alexandre Pretzel Gaúcho falou que, pela observação dele dessas primeiras 10 rodadas, os times do Sul, os 3 vão sofrer muito no Brasileirão, né? Grêmio, Inter, Juventude, né? De fato, tá ficando por motivos diferentes, situações diferentes. Mas tá ficando cada vez maior a distância, né? Eu só acho que o Inter só tem chance de sofrer se ele ficar avançando na Libertadores. Mas é igual ao São Paulo, Vessone. É idêntico. O Internacional é idêntico ao São Paulo. Idêntico. Agora... Time mais velho, muita lesão, ou jogadores mais velhos, ou jogadores muito novos. 3 frentes, tentando priorizar as Copas. O Brasileirão é a mesma coisa, tá? Aliás, estão muito próximos aí na tabela do Brasileirão, em situação parecida nas Copas, né? O Inter ainda não se garantiu na Libertadores, uma tendência é que se garanta. E aí passa depois do Mundial, continua a mesma coisa. Vão ter as 2 Copas e o Brasileiro em segundo plano. Agora, parecidíssimo. Por enquanto, quando você pega os 4 últimos colocados, não tem nada completamente anormal. O Santos, talvez, mas o Santos veio da Série B, lembremos. Então não tem nada, meu Deus. pouco, porque é o time que tem Neymar, tem um elenco bom, mas estamos falando de pesado. quem está ameaçado, mas Santos... hoje está dentro da normalidade. São os times que subiram, o Vitória que naturalmente ia brigar para não cair e o Santos.
Eu vou tirar o Botafogo, que tem um jogo a menos, vou dar o direito a ele de ganhar o seu jogo contra o Ceará e a 15, tudo bem, fica Ceará e Botafogo com 15 do outro lado da tabela. Depois cai para a parte de cá, vai cair o Galo com 14. Mesmo assim, 9 para 14 são 5 pontos, é uma boa distância. Acho que quem está a 3 pontos, como Grêmio, São Paulo, Inter 2, Vasco 1, Fortaleza 1, já jogaram, você pode, na próxima rodada, ficar com dificuldade indo para a 12ª rodada do primeiro turno. Quer dizer, já com um andamento bom do campeonato, e tirar a camisa pesada lá de trás é mais fácil do que tirar o Juventude, o Vitória, até o Sport. Entendeu? Mesmo com a situação do Sport já meio que desesperadora, com 3 pontos só, é bem difícil, né? Mas ainda é cedo para fazer qualquer recorte, só acho que tem muita camisa grande, pesada do lado direito aí da tabela que vocês estão vendo na segunda janela aí, na segunda parte. Sim. Bom, vamos falar de Palmeiras 0, Flamengo 2. Tô querendo. Vamos começar o... Mas antes, Arnaldo, estava falando aqui do Abel, o cara não pode não ficar no banco e não sei o que e tal. O Zubeldia é a mesma coisa. O detalhe é que o auxiliar dele, quando treina o time não ganha de ninguém. Perdeu mais uma com o do Mirassol. Que vergonha, foi horrível, hein, Arnaldo? Foi. O auxiliar do Zubeldia, o Max Cubeiras, não é tanto de suspensão quanto o Abel tem por conta do tempo, né? Porque o Zubeldia está menos tempo que o Abel, né? Mas é muita suspensão. Em todos os jogos que o time foi dirigido pelo Max Cubeiras, ele ganhou só um. Foram quase 10. Foi com o Bahia o primeiro jogo. E faz muita falta o Zubeldia na beira do campo. É que eu estou contrariando. É inadmissível que um treinador, ainda mais, vamos combinar, tem uma diferença grande entre o Zubeldia e o Abel. O Zubeldia não tem jogador, o Abel tem. Então, precisa ainda mais do técnico na beira do campo. Agora, Tironi, é aquilo em relação ao São Paulo que a gente estava falando. O São Paulo, não só pelos lesionados, o São Paulo, pela situação e que se propôs para 2025, não tem elenco para jogar 3 competições. Eu posso dizer a mesma coisa para o Internacional, que é a mesma coisa do São Paulo, idêntico. Só que não está fazendo um plano de contenção que o São Paulo está fazendo. Mas o elenco é muito parecido. De contenção financeira, né? Exato. Mas o Roger abandonou o Brasileirão, né? Em 2, 3 vezes. Então, mas é mais ou menos a mesma coisa, né, Danilo? O São Paulo, entre jogar com um time misto nos aflitos na Aguaceira, vai jogar com o time principal lá e vai sofrer no Brasileiro no dia seguinte. É a mesma coisa que o Roger está fazendo. Né? O Roger está tentando tudo nas Copas e o elenco do Roger é velho, tem um monte de jogador machucado, que demora para voltar. É a mesma situação. Ontem, aliás, ele perdeu um jogador jovem, o Roger, né? E o São Paulo está perdendo um jogador jovem também. O elenco do São Paulo não tem a menor condição de jogar 3 competições. Né? E acho que se você repete e ninguém repete um time para o jogo, de um jogo para outro, acontece isso. O São Paulo foi engolido taticamente, tecnicamente, mas sobretudo fisicamente. Era uma coisa, quem pôde reparar no jogo, o Mirassol joga... Essa é uma questão que esses times que jogam uma frente só, eles podem se aproveitarem bem esse momento, dar um passo importante contra o rebaixamento. Né? Agora o Ceará tem uma frente só e largou bem. O Bragantino tem 2 frentes, tem a Copa do Brasil, mas não tinha competição sul-americana. O Mirassol só tem essa frente. O Mirassol nas 3 últimas partidas ganhou do Corinthians, empatou com o Inter de Porto Alegre e ganhou do São Paulo. 7 pontos contra esses times. Né? E a vitória foi super merecida, acho que o Rafael falhou. E aí, né, os principais jogadores do São Paulo, os que estão disponíveis, também não podem falhar como tem falhado. Então, um time que tem todos esses limites não pode perder pênalti dentro de casa. Se o Palmeiras não pode, imagine o São Paulo. Né? O goleiro não pode falhar. Se não, é isso, vai lutar contra o rebaixamento no Brasileiro. Não tem segredo, como o Internacional. Não tem segredo. São Paulo vai estar no sorteio da Libertadores, vai estar no sorteio da Copa do Brasil, mas no Brasileiro, se ele não fizer uma opção pelo Brasileiro em algumas semanas, ele vai lutar contra o rebaixamento até o fim. Porque ele não tem elenco para jogar 3 frentes. Simples assim. Bora falar agora sobre o São Paulo. Torcedores do Tricolor seguem muito irritados com a derrota por 2-0 contra o Mirassol e a campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. São Paulo brigando na parte de baixo da tabela. Já havia contado para vocês sobre um depoimento do presidente da Independente, o Baby, afirmando ou criticando de forma aberta o presidente Júlio Casares e os membros do departamento de futebol, os diretores e também comissão técnica.
Pois bem, agora uma série de medidas foram anunciadas. Não haverá no jogo desse meio de semana, Libertadores da América, partida que encerra a primeira fase ou a fase de grupos do São Paulo, não haverá aquela tradicional recepção do ônibus, aquela cortina de fumaça vermelha, que muitas vezes foi apontada por jogadores como algo determinante para vitórias dentro de casa. Além disso, a torcida organizada do São Paulo também afirmou ou anunciou que não vai cantar o nome de nenhum atleta antes de a bola começar a rolar. Nesse manifesto, publicado há instantes, também existia a frase a seguinte, abre aspas, parabéns, vocês conseguiram. Depois de mais uma palhaçada no Brasileiro, é essa a nossa resposta. Zubeldia e comissão técnica, só viver de Copas não existe. Todos estão no limite. Também é um claro recado para todos os homens do departamento de futebol, incluindo Belmonte, Rui Costa, Milton Cruz, Muricy Ramalho, todo mundo bastante criticado diante da fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro.